Olá, meu nome é David Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero falar sobre como as ideologias destroem a sua vida, atrapalham, estragam, fazem tudo, a desgraceira total. Eu converso com muitas pessoas sobre política e o meu foco sempre é a questão ideológica. Eu sempre falo sobre analisar a vida ideológica, a visão ideológica do político. Eu sou de direita e eu voto em pessoas de direita. E é claro que poucas pessoas entendem o que é esquerda e o que é direita. Se você não estudar um pouquinho, você vai ser até muito enganado. Muita gente coloca a direita como sendo o lado dos ricos e a esquerda como sendo o lado dos pobres. E é uma coisa que tem nada a ver. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ser branco ou negro, não tem nada a ver com nem com ser capitalista ou não. Pelo menos a origem não tinha, né? Depois, claro que sim, a questão ficou voltada nisso também. Então, dentro da direita você tem várias visões diferentes, né? Você tem os que são conservadores, que são de direita. Você tem os liberais, que nem sempre são conservadores, mas também são de direita. E aí você tem a esquerda. Na verdade, a esquerda tem uma visão ideológica. A direita não tem uma visão ideológica. A verdade é essa. A esquerda tem uma visão ideológica e a direita não. A esquerda, ela pretende transformar o mundo da forma que eles imaginam e a direita simplesmente reage a isso. A direita é reacionária. Eu sei que é um pouco complexo e você tem que estudar bastante para entender todas essas coisas, mas eu falo para as pessoas, eu tento explicar isso. Eu faço um esforço muito grande para explicar todas essas coisas e se alguém quiser que eu explique, eu me sinto um prazer enorme em conversar por horas e horas explicando cada detalhe. Mas, no geral, é difícil você ter alguém que queira entender. As pessoas geralmente elas não querem entender. Elas simplesmente querem deixar o lado ideológico de lado. Muitas vezes eu converso com pessoas que falam assim: o lado ideológico não me importa, direita e esquerda para mim não importa. O que me importa é se a pessoa vai fazer alguma coisa de fato, se tem projeto para a sociedade, se vai fazer algo por setor X ou Y. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E é isso que eu tento explicar para as pessoas com muita dificuldade, porque simplesmente as pessoas não querem entender. Mas aqui nesse vídeo eu quero te falar só um pouquinho para você ter uma ideia do que eu estou falando, que é o que eu tento falar para as pessoas sempre. Veja, a visão ideológica da esquerda, ela é o principal, ela é o carro-chefe. Se você tem um político que não tem nenhuma visão ideológica, nenhum campo ideológico, e ele está ali no máximo ali, contaminado por alguma delas, e eu estou falando contaminado nos dois lados, tá? Se ele é um cristão, se ele tem uma visão religiosa, se ele tem qualquer outra religião, se ele é direita, esquerda, se ele é liberal, conservador, se ele tem qualquer visão de mundo, ele vai andar dentro dela, e tudo que ele vai fazer vai ser baseado nela. Se ele está só contaminado, ele vai fazer algumas coisas baseado nessa visão. Mas se ele é totalmente contaminado, se ele está totalmente dentro do campo ideológico, ele não vai focar em fazer alguma coisa e vai ser influenciado por essa visão. Não. Ele vai focar em fazer exatamente direcionado por aquela visão. Vou deixar mais claro. Se você tem uma pessoa e ele não tem uma visão ideológica de fato, assim, ele não tá como eu, por exemplo. Eu sou conservador, eu tô dentro da direita, eu sou um conservador. E tem uma visão liberal de mercado, só de mercado. Tudo que eu for fazer, se eu me tornar um geopolítico, então eu vou, por exemplo, eu vou criar menos leis, ou vou criar leis que protegem o cidadão do Estado. Eu vou criar leis que vão dar mais liberdade individual. Eu vou prezar sempre o lado individual, as escolhas individuais, claro, dentro de uma moralidade. Por exemplo, eu jamais serei a favor da liberação de drogas, jamais, porque eu tenho uma visão moral a respeito disso. Eu jamais seria a favor da liberação do aborto, porque eu tenho uma visão moral a respeito disso, entende? Então eu sempre olharei a questão moral primeiro, porque eu sou um conservador, e a visão liberal. Agora, uma pessoa dentro da esquerda, tudo que ela fizer
tudo que ela fizer vai ser baseado na pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que é de esquerda mesmo, que está dentro da esquerda. Tudo que ela fizer vai ser baseado nessa visão também. Então ela sempre vai fazer leis que prezam o coletivo sobre o individual. Eu sei que muita gente tem essa ideia assim: mas nós vivemos em sociedade, tem que pensar no bem da sociedade. Essa desculpa de pensar no bem da sociedade foi justamente, para quem conhece história vai entender isso, foi justamente o que levou os alemães a aceitarem a perseguição aos judeus. Porque a história que era contada era que os judeus traziam mal para a sociedade. Então, extirpar o indivíduo era benéfico para a sociedade toda. Entende? Toda vez que a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo, você tem a perseguição a um grupo, você tem o extermínio de um grupo, você tem tudo isso, porque o indivíduo nunca é um só. Ainda que o indivíduo fosse um só, não se extirpa as pessoas. Não é correto fazer isso. Então, ou você olha o lado individual, ou você trata cada indivíduo como um ser humano com direitos, ou você vai acabar com direitos e com o ser humano. Talvez tenha ficado um pouco complexo para você, mas vamos lá. Você viu durante a pandemia, por exemplo, né? E aí talvez você concorde com boa parte das ações que foram tomadas na pandemia. Mas veja, na pandemia colocaram muito essa questão. Mas a sociedade tem que prevalecer sobre o indivíduo. Então as pessoas foram obrigadas a utilizar máscaras. Não foi recomendado, foi obrigatório usar. As pessoas foram multadas por não utilizar uma máscara de pano na cara. E talvez você concorde que a máscara fizesse algum benefício, mas outras pessoas não concordaram, pagaram por isso. Pessoas perderam emprego, pessoas foram obrigadas. Enfim, não dá para entrar muito nesse assunto porque estamos no YouTube. E o YouTube pode censurar o vídeo, dependendo do que falar. Mas, para quem tem uma visão mais liberal das coisas, foi uma perseguição terrível o período da pandemia. Agora veja só. Imagine uma pessoa de esquerda, ela fazendo algo pela educação. A esquerda ela foca muito na educação, mais do que os conservadores liberais. A esquerda geralmente trabalha com a educação. E como é a educação no Brasil? Uma porcaria. Por quê? Porque eles não prezam pelo conhecimento, pelo crescimento individual. Eles prezam pelo coletivo, mas pelo coletivo está unificado como uma coisa só. Veja, você perceba as crianças da escola. Na escola você tem as crianças sendo colocadas em salas de acordo com a idade, não com o conhecimento. Ainda que você tenha uma criança que conhece, que aprenda mais rápido que as outras. Mas você não pode colocar uma criança mais avançada, de 7 anos, com um grupo de crianças de 8 ou 9 anos. Eles colocam no coletivo e transformam todas as crianças na mesma coisa. A ideia é sempre essa. Também a ideia sempre é trabalhar pautas sociais. Então, se você acompanhou o CONAI, está acompanhando o CONAI, você está vendo o que está acontecendo. Se você não está acompanhando, dá uma olhada, procura CONAI 2024. Você vai ver qual vai ser as pautas da educação. Não tem a ideia de transformar o jovem num ser pensante individual. Tem a ideia de você transformar aquele grupo de jovens, aquele coletivo de pessoas em uma massa unificada com pensamentos iguais. Uma sociedade. Só que a sociedade de pessoas que pensam exatamente da mesma forma. E a forma deles, é claro, porque eles colocam as pautas. Então, você vê a sociedade cada vez com a cultura no nível menor, todos olhando exatamente da mesma forma para a arte. Você vê o jovem falando da mesma forma, todos eles do mesmo jeito, porque não existe uma individualização do ser humano. Você tem as pautas sociais e a responsabilização de todas as pessoas pelas falhas da sociedade. Então, por exemplo, você conhece isso, já ouviu falar disso antes, que aquela pessoa que comete um crime, por exemplo, como ele é tratado no Brasil? Como uma vítima da sociedade, porque não tem a responsabilização do indivíduo.
existe a responsabilização da sociedade, no geral. Então, se alguém hoje rouba, se ele faz algo que é ruim, se ele trafica, ele faz isso porque nós, como sociedade, falhamos com essa pessoa. Percebe? Então, as ideologias, elas destroem a sociedade. Ter uma pessoa, ter um gestor, ter um agente estatal com a visão ideológica de esquerda, aliás, só a esquerda tem visão ideológica, é importante entender isso. A esquerda trabalha por visão ideológica e a direita apenas reage a isso. Então, enquanto a esquerda quer coletivizar todas as coisas, na direita você tem pessoas que querem individualizar as coisas. Mas eu acho que as pessoas têm que ter empatia. Eu também acho que as pessoas têm que ter empatia. Eu prego sobre isso porque eu sou pastor. Jesus ensinou a ter empatia, amar o próximo como a ti mesmo. Mas essas coisas têm que partir do desejo individual. Você tem que querer ter empatia. As pessoas têm que ter empatia de dentro para fora. É daqui para lá. A empatia não tem que ser algo que você força as pessoas a ter. Você não pode exigir que as pessoas sejam empáticas. Não é assim que as coisas funcionam. Não existe moral nisso. Se você vai ter alguma responsabilidade social, responsabilidade com outras pessoas, porque você é obrigado a fazer isso, então não existe de fato a empatia. Não existe de fato um amor vindo de dentro para fora. É preciso as pessoas quererem isso. Isso tem que ser ensinado apenas. E não exigido, não coletivizado. Enfim, são muitas coisas que estão dentro desse conjunto ideológico. Dessa visão de esquerda e direita. Dessa visão de marxismo, que é a esquerda, e cristianismo, que tem muito mais. Tem na direita apenas. Na esquerda não tem cristianismo, tem um arremedo de cristianismo, né? É o cristianismo sendo tomado e usado de outra forma. Então, tem muita coisa mais profunda. Então, se você ainda não entende isso, procure entender esquerda e direita da forma correta, entender o que é ideologia, como funciona a visão de mundo, tá certo? E se você já entende isso, você sabe a importância que tem de nós explicarmos isso para outras pessoas, nós passarmos isso para outras pessoas, as pessoas saberem que existem visões de mundo que estão em conflito, a nossa e a deles. Então, espero que você tenha entendido e gostado desse vídeo. Deixa um comentário para mim se você entendeu. Curte, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo e Deus abençoe sua vida.